Imagine você voltando para casa em seu Tesla em piloto automático e antes mesmo de chegar, conseguir se conectar à sua rede de dispositivos e fazer com que as luzes se acendam, o ar-condicionado ligue na temperatura certa, a televisão abra o episódio em que parou de sua série preferida, conseguir checar o que tem na sua geladeira para pensar o que fará no jantar e, além disso, mandar a sua cafeteira deixar o café pronto, tudo através do celular. Parece que estamos falando de um futuro distante, mas muitas dessas coisas já são possíveis de se fazer utilizando a tecnologia atual. O conceito por trás desse tipo de interação entre objetos que compartilham, armazenam dados e são conectados à internet é atualmente um dos campos mais importantes da tecnologia. Você já ouviu falar sobre a internet das coisas? O meu nome é Matheus Pires Eu sou Carolina Campelo. e nesse podcast iremos falar sobre IoT, ou Internet das Coisas. Mas como contextualizar IoT não é uma tarefa fácil, pois é um campo que envolve muitos assuntos e que engloba diversas outras tecnologias, focaremos na apresentação da história e evolução desse conceito, nos aspectos técnicos de como os dispositivos se conectam à internet. E também discutiremos as possibilidades e perigos para a segurança e privacidade que dispositivos IoT podem trazer no futuro. O conceito de objetos inteligentes que se conectam em uma rede e transferem dados pela internet é um assunto relativamente recente. A história da Internet das Coisas, ou IoT, se inicia em 1999 como um conceito desenvolvido para justamente falar sobre a conexão de objetos cotidianos à rede de internet e também a interação de objetos com outros objetos. O termo surgiu após alguns estudos do Laboratório de Alto ID do MIT sobre o uso da identificação por radiofrequência e rede de sensores sem fio. Apesar do nome surgir em 1999, o primeiro produto IoT foi criado anos antes, em 1990, através de um desafio lançado por Dan Lynch, o então presidente da Interpop, uma feira anual de tecnologia da informação. Ele havia desafiado os participantes a criar uma torradeira que pudesse ser controlada pela internet. O desafio foi aceito por Simon Hucht e John Rockey, que desenvolveram o produto e fizeram sucesso na feira. A torradeira era conectada a um computador que a controlava através de uma rede TCP/IP. Eles ainda adicionaram um guindaste robótico que inseria os pães na torradeira, automatizando ainda mais o processo. O termo Internet das Coisas, apesar de apropriado, se torna um pouco ambíguo quanto à palavra internet, pois nem todos os dispositivos IoT são diretamente conectados a ela. Muitos apenas trocam informações com outros dispositivos, como, por exemplo, os smartwatches, que primeiro se conectam ao celular via Bluetooth, passam os dados capturados e só depois as informações são enviadas à nuvem através de um aplicativo do celular conectado à internet. Isso sem a necessidade da ação do usuário. Para descrever melhor como se dá o funcionamento dos dispositivos IoT, podemos imaginar alguns processos necessários. Primeiro, é necessário que o objeto tenha um hardware capaz de captar dados no meio externo, como sensores e microcontroladores, assim sendo possível configurá-los para capturar diferentes tipos de informações em diversos contextos. Mas como a intenção não é apenas obter dados e sim utilizá-los, o dispositivo deve também possuir uma maneira de agrupar esses dados e transferi-los para a internet através de gateways, que podem ser dispositivos ou sistemas que funcionam como um caminho intermediário de entrada e saída de dados para a troca de informações entre dois ambientes, organizando, controlando e protegendo o tráfego dos pacotes através dos protocolos de rede como NAT e TCP/IP, até que sejam recebidos por outro dispositivo ou software e armazenados em um banco de dados na nuvem. Por último, com os dados armazenados é possível processá-los para fazer tomadas de decisões que refletirão no comportamento do objeto e poderão ser apresentadas aos usuários através de alguma interface. A criação e o crescimento na quantidade desses dispositivos IoT só se tornou possível com o desenvolvimento de várias tecnologias, como 4G, maneiras mais eficientes de armazenar grandes volumes de dados, como a nuvem e Big Data, softwares e hardwares mais baratos e potentes, como os microchips, microprocessadores e APIs próprias para os diversos dispositivos, juntos de machine learning e inteligências artificiais. Uma estatística produzida pela companhia Statista em 2016 mostra que até 2025 o número de dispositivos IoT podem ultrapassar os 75 bilhões. Além disso, tecnologias que ainda estão por vir, como o 5G, tornarão as possibilidades ainda maiores. Essas novas capacidades dos objetos também abrem caminhos para inúmeras possibilidades no âmbito acadêmico,
comercial e industrial. Imagine uma máquina que detecta o contexto em que está inserida, controla seu funcionamento, troca informações com outras máquinas e reconhece, por exemplo, peças defeituosas ou aprimoramentos que podem ser feitos. Além disso, há outras aplicações ainda maiores dessa tecnologia, como em casas inteligentes, cidades inteligentes e também no campo da saúde, com o Smart Healthcare. Aliás, vários outros conceitos cercam o campo de IoT, como a computação ubíqua e os Wearable Computers, que são assuntos que dariam podcasts inteiros para apresentá-los melhor. Como falamos no início, esse é um tema que estende a discussão para diversos outros campos, o social, o econômico, o político, e é claro que, apesar de tudo, inúmeros desafios surgem, como regulamentações, padronizações e também a segurança e privacidade. Por mais que existam diversas vantagens em objetos poderem compartilhar dados dos usuários entre si, também existem preocupações. A obtenção e uso indevidos de informações através dos dispositivos com acesso à internet já é algo real. Segundo a Kaspersky Lab, empresa de segurança virtual, estima-se a existência de mais de 7.000 amostras de malwares em dispositivos IoT no mundo. Inclusive, já foram reportados casos de ataques cibernéticos a empresas que foram iniciados a partir de objetos IoT, conhecidos como ataques DDoS. Não é possível saber todos os impactos negativos e falhas de novas criações antes de que problemas aconteçam. Sendo assim, é de suma importância que se tenha cautela à medida que se desenvolvam tecnologias que podem ter acesso às informações e dados de diversas pessoas e empresas no mundo todo. Já é possível identificar componentes de segurança nativos em dispositivos conectados à IoT, e é importante que esse seja um desenvolvimento constante. Além disso, também se faz necessária a discussão e regulamentação dessas tecnologias para que usuários sejam protegidos em relação às informações coletadas e à privacidade. A tecnologia de IoT ainda é muito recente, o que abre muitas possibilidades e desafios em sua evolução. Mesmo assim, já é possível imaginar todas as facilidades que surgirão em decorrência disso. Os benefícios proporcionados por um mundo mais conectado é inegável. Poder usar um equipamento que checa o estado de sua saúde e envia um relatório para seu médico, dirigir, ou melhor, ser levado por um carro que pilota sozinho até o destino, poder monitorar sistemas inteiros de produção por um celular, ou poder configurar a rede de equipamentos de sua própria casa para, quando acordar, ter o café pronto e tudo arrumado antes de sair para o trabalho, pode ser um futuro mais próximo do que se imagina. Eu não sei você, mas eu particularmente adoraria acordar em um mundo desse jeito.